Olá, meu nome é Andrews, sou analista de dados e desde o ano de 2018 venho atuando junto ao ecossistema de startups. E para esse evento do T-Linux Live 2021, nós vamos conversar um pouco sobre software livre como modelo de negócio. A ideia nessa palestra é nós termos uma introdução, uma abordagem inicial de como usar o software livre como um modelo de negócio de uma empresa. No decorrer da palestra, nós vamos conversar um pouco sobre os conceitos, visitar alguns conceitos e também realizar uma prática de como montar um modelo tendo como base o software livre. Então, nossos três pilares serão os conceitos de software livre, modelo de negócio e a ferramenta Canvas, que é bastante usada para essa estruturação, para a gente transformar a ideia em algo estruturado dividido por áreas de negócio importantes para a execução. Bom, o primeiro conceito que nós temos que visitar é software livre. O que seria um software livre? O que consideramos software livre? O princípio base do software livre é a liberdade. Liberdade para copiar, executar, distribuir, alterar, desenvolver melhorias de software. E o interessante do software livre, essa frase do projeto GNU trouxe ela aqui para destacar. Software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Ou seja, não necessariamente que um software livre ele vai ser 100% gratuito. Isso é um ponto importante. O software livre ele pode ter um modelo de receita e ele pode ter também uma gratuidade. Isso que nós vamos conhecer um pouco mais no decorrer ali do trabalho com a ferramenta Canvas. E o modelo de negócio? O que seria um modelo de negócio? A gente trouxe como base o Sebrae, que considera que o modelo de negócio ele é a forma como a empresa cria, entrega e captura valor. O valor este não está diretamente relacionado, não seria apenas o valor monetário, mas sim a importância daquilo que nós estamos criando para o nosso cliente, para o mercado. Então, uma solução, quando nós desenvolvemos, ela tem que resultar na solução de um problema. E a maneira como nós solucionamos esse problema, ele vai gerar uma percepção de valor em nossos clientes. Então, o modelo de negócio, ele é essa metodologia que a gente utiliza para formatar da nossa ideia a uma entrega de valor para um cliente final. Bom, alguns tipos de modelos de negócio a gente traz aqui para conhecimento, os mais usados no mercado hoje em dia. Então nós temos o modelo B2C, Business to Consumer, que é basicamente quando nós desenvolvemos um produto e entregamos para o usuário final, sem uma empresa intermediadora. Por exemplo, a gente pode ter a Netflix, é uma plataforma de stream, onde ela atende diretamente o cliente final. No modelo Business to Business, ou B2B, a solução ela é entre empresas. Então, eu tenho uma solução que eu comercializo para outra empresa. Serviços de nuvem podem ser um exemplo, porque eles têm uma entrega para o consumidor final, mas também os serviços de nuvem possuem ofertas de produtos e serviços exclusivos para empresas. E no modelo B2B2C, a gente trabalha com produtos que são ofertados a empresas e essas empresas elas entregam ao consumidor final. Então, por exemplo, marketplaces. Um exemplo do nosso dia a dia, o Mercado Livre. É uma plataforma de vendas através da qual outras empresas podem comercializar seus produtos ao consumidor final. O modelo SaaS, também Software as a Service, ele é baseado em soluções de software que vão estar licenciados normalmente sobre um plano de assinatura, uma mensalidade, onde eu tenho um software que ele é entregue como um serviço. As plataformas como a AWS, a gente consegue ver este exemplo ali dentro. E temos o modelo freemium.
O freemium, ele é um produto que nós ofertamos, ele é gratuito, porém, ele possui recursos avançados, recursos adicionais, que para o usuário ter acesso, ele vai ter um plano de assinatura, ele vai efetuar algum tipo de pagamento. Um exemplo prático disso, a gente pode trazer o Torrent. O Torrent ele é gratuito, porém ele tem alguns serviços adicionais que a gente pode estar contratando através de um plano de assinatura. Bom, e agora a gente vai entrar na base para a estruturação desse desenho, que é o Business Model Canvas. Ele foi desenvolvido por Alexander Osterwalder. Ele é uma ferramenta que ele ajuda no desenvolvimento e validação do modelo de negócio. É a forma como nós vamos organizar a nossa ideia distribuída por atividades dentro do negócio. Essa tela do Business Model Canvas que vocês estão vendo é a mais comumente utilizada. Eu tenho as principais atividades do negócio e eu vou atribuir a elas ações para que o meu modelo de negócio seja sustentável, atinja o mercado de uma maneira que eu consiga mantê-lo. Por exemplo, nós vamos ter ali um quadro com parcerias chaves, atividades chaves, recursos chaves, a proposta de valor, como eu me relaciono com o cliente, os canais, segmento de mercado, a estrutura de custo dessa minha empresa, desse meu negócio, e as fontes de receita, que é como eu vou estar sendo remunerado pelo serviço ou produto ofertado. Nós vamos entrar detalhadamente em cada uma delas para entender um pouco melhor os conceitos e após a gente vai trazer um exemplo, tendo como base software livre. A proposta de valor. Normalmente, quando nós vamos montar o Business Model Canvas, nós iniciamos ou pela proposta de valor ou pelo segmento de mercado. A ideia, nós já vamos ter formulado ela mentalmente. Na hora de transcrevê-la ao papel, de transcrevê-la a uma ferramenta como o Business Model Canvas, nós precisamos ter uma linha de trabalho que seja um pouco lógica para construir essa relação entre proposta de valor e segmento de mercado. Da mesma forma, eu tenho que construir toda uma estrutura para que essa proposta de valor chegue ao meu cliente e eu consiga atendê-lo posteriormente. Então, tratando especificamente da proposta de valor, duas perguntas chaves. Qual valor ofertamos aos nossos clientes? Que problema de nossos clientes ajudamos a resolver? Então, o valor é a percepção de importância que a nossa solução tem para os nossos consumidores finais. E esses consumidores, a gente vai detalhar eles no Business Model Canvas como segmentos de mercado. Para quem criamos valor? Quais clientes possuem este problema, esta dor? Então, quando a gente gera uma proposta de valor, uma solução, ela tem que resolver algum tipo de problema ou melhorar alguma ação já existente. E a comunicação entre a minha proposta de valor e o meu segmento de mercado, ela é feita através dos canais. Então, quando eu crio um produto, como esse produto eu vou ofertá-los ao meu público-alvo, aos meus clientes? Eu posso utilizar websites, redes sociais, rádio, N canais. Posso ter um call center dedicado para ligações. Essa é a maneira como eu vendo, como eu comercializo o meu produto e faço a minha proposta de valor, que é o meu ponto-chave do produto, chegar até o meu consumidor final, para que ele conheça a marca, conheça a solução que estamos propondo. Então, nós trabalhamos os canais para estruturar essa comunicação. E, posteriormente, quando nós já efetuamos a venda para o nosso cliente, nós vamos ter que construir uma relação para que se mantenha essa proximidade com o cliente. Então, no quadrante ali de relações com o cliente, nós estruturamos como vai ser o nosso relacionamento com o cliente depois que nós realizarmos uma venda, por exemplo. A gente pode manter um contato com o cliente através de um time de pós-venda. Nós podemos ter visitas técnicas de acordo com o produto ou serviço ofertado. Nós podemos ofertar treinamentos recorrentes,
a cada trimestre, a cada semestre. Isso é uma maneira de manter o cliente. Nós mantemos um relacionamento com o cliente e esse cliente ativo utilizando nossa solução. E para isso, nós temos que também pensar nas fontes de receita. Ou seja, como eu vou faturar essa solução que eu estou ofertando? De que maneira eu vou cobrar isso? Eu vou trabalhar através de uma assinatura, vai ser uma recorrência mensal, vai ser um plano anual, um pagamento único. Então, no momento de definirmos a fonte de receita, nós vamos estar pensando e estudando um pouco o mercado, como está o comportamento do cliente referente a pagamentos. Qual valor médio eles pagam para soluções semelhantes? Como que eles estão pagando? Assinatura mensal, esse tipo de produto que eu estou propondo, ele tem ocorre mais vezes no modelo anual, pagamento único. Esse é o raciocínio que nós vamos ter que usar para elaborar fontes de receita e definir também valores para essa nossa receita. Quanto vai custar essa nossa assinatura? Se é um pagamento único, quanto ele vai custar? Todo esse quadrante à direita que nós vemos, todas essas áreas em verde, normalmente a gente começa por essa etapa do Business Model Canvas. Então, uma vez que a gente estabeleceu nossa proposta de valor, definimos um segmento de mercado, como vamos nos comunicar com esse cliente e nossas fontes de receita, nós vamos partir para o outro quadrante da esquerda, que é todas as atividades que vão sustentar essa nossa proposta inicial. Então, se eu tenho uma proposta de valor, eu tenho canais, relações com o cliente, eu tenho que ter atividades que suportem essas ações que eu estarei realizando. Por exemplo, se o meu produto ele é um software, uma das atividades chaves que eu vou ter que ter é desenvolvimento de software. Um outro exemplo de atividade seria um suporte. Então, são todas as atividades que vão ser base para que possamos entregar a proposta de valor aos nossos clientes e manter essa relação com eles. Nessa mesma linha, nós teremos os recursos chaves. Ou seja, se numa atividade-chave é o desenvolvimento de software, como recurso-chave nós teremos os recursos humanos, desenvolvedores, analistas, engenheiros de software e toda a estrutura que a gente precisa para desenvolver nossas atividades. Um outro exemplo de recurso-chave pode ser utilizado como um escritório contábil que vai nos dar toda a assessoria, um escritório jurídico para a formulação de contratos e assessoria inicial. Então, nos recursos-chave, nós vamos mapear tudo que precisamos para executar nossas atividades e, ao mesmo tempo, atender as propostas de valor e as relações com o cliente. Um outro ponto estratégico seriam parcerias-chave. Quem são nossos parceiros de negócio? Nesse ponto, nós vamos pensar se de repente o nosso software ele é desenvolvido em parceria com uma universidade, essa universidade ele é um parceiro de negócio. Se nós temos ele hospedado na nuvem, por mais que exista um pagamento, uma assinatura desse serviço na nuvem, nós vamos considerar essa empresa de nuvem também como um parceiro-chave, pois sem ele, o nosso desenvolvimento, nossa entrega não será viável. Então, ele também entra como um parceiro-chave. E, por último, a última etapa, a gente vai analisar nossa estrutura de custo. Então, quais são nossos custos mais importantes? Quais os recursos-chave mais caros? Por exemplo, os custos mais importantes. Se eu estou falando em desenvolvimento de sistema, eu vou estar atrelado muito à questão de RH. Então, eu vou ter desenvolvedores, vou ter time de pós-venda. Toda essa parte de recurso humano, ela vai ser um dos recursos importantes. Então, nós temos que mapear dentro da nossa estrutura de custo aqueles que são chave, os principais recursos, para ter isso já desenhado e entender se, com o meu modelo de receita, eu consigo cobrir essa minha estrutura de custos. Esse é o ponto que nós temos que chegar.
Ou partir da minha estrutura de custos, entender esses custos para também adequar o meu modelo de receita. Porque a equação ela tem que fechar, né? Nós temos que ter um modelo de receita que cubra nossos custos e seja possível ter uma rentabilidade para reinvestimento do projeto. Na próxima etapa, agora nós vamos trazer um exemplo de como a gente pode implementar o software livre dentro de um modelo de negócio. Ou seja, um software livre ser o nosso modelo de negócio. Então, a primeira etapa, nós vamos começar olhando segmento de mercado. Vamos supor que a nossa solução seja uma solução baseada em segurança. Então, nós teremos dois tipos de público. Nós teremos usuários em geral, que consideram a segurança como algo importante, e também empresas de telecom. Esse segmento de mercado, ele pode ser já preenchido, porque antes de nós transformarmos a ideia no papel, nós de alguma forma já estruturamos ela mentalmente. Então, quando nós estamos com a ideia, a gente tem também, dentro dessa ideia, uma projeção de quais clientes nós vamos querer atingir, qual será o nosso público-alvo. Então, nós podemos começar pela proposta de valor ou pelo segmento de mercado. Neste exemplo, a gente está iniciando pelo segmento de mercado. E qual a nossa proposta de valor? Vocês podem notar que existem duas cores. A cor azul, ela se relaciona com o meu segmento de usuários em geral. E no tom vermelho, nós estamos relacionando a proposta de valor que nós vamos entregar para o nosso segmento de mercado empresas de telecom. Então notem que a gente pode ter dois segmentos de mercados distintos e entregando propostas de valor distintas para cada um deles. Não necessariamente eu tenho que ter apenas um segmento de mercado e uma proposta de valor. Eu posso ter 2, 3 segmentos de mercado e para cada um deles propostas de valores diferentes. Por exemplo, canais. Como eu tenho 2 segmentos de mercado, um são usuários gerais e outro são empresas, eu posso comunicar o meu produto, fazer essa entrega, a divulgação, a propaganda dele de formas diferentes. Então, para o usuário geral, eu posso trabalhar nas redes sociais. Para as empresas de telecom, eu posso ter um call center dedicado a ligações e um processo de venda ativa, entrando em contato com as empresas através de um call center. Para manter as relações com o cliente, após o cliente aderir ao nosso produto, nós também podemos ter formas diferentes para cada um dos segmentos. Usuários em geral, eles têm uma licença gratuita e eu mantenho relação com eles através de comunidades. Pode ser um fórum, pode ser uma lista de e-mail. Então eu mantenho esse contato do pós-venda com meus usuários. Para empresas, eu já oferto um suporte premium. Então eu já mudo a forma de me relacionar com as empresas de telecom, que é o meu outro segmento de mercado. E também eu vou ter duas fontes de rendas. Eu tenho uma fonte de renda que ele é gratuito, então eu não tenho uma receita. Posso ou não ter AdSense dentro do meu produto gratuito. Isso é algo que se pode ter ou não. No momento de definir a ideia, de você definir o produto, você pode optar ou não por ter. Para esse produto gratuito, você tem uma AdSense, uma forma de receita ali dentro. E para as empresas de telecom, nós temos uma fonte de renda que é a assinatura mensal. E quais seriam nossas atividades-chave? Vocês podem notar que a atividade-chave ela já não tem cores diferentes. Então, independente do segmento de mercado, existem atividades-chave que eu vou realizar para ambos. O desenvolvimento de software ele vai ser uma atividade indiferente se é usuário geral ou empresa de telecom. O meu software de segurança ele vai seguir sendo desenvolvido para atender ambas empresas. Eu posso ter atividades aqui distintas também. Nesse exemplo a gente colocou como uma atividade em comum.
e suporte ao cliente também. No suporte premium, eu posso ter atividades mais estratégicas ali dentro, diferente do suporte que eu dou através da comunidade. Nesse exemplo, a gente usou uma mesma cor para definir que essas atividades elas serão trabalhadas da mesma forma. E quais recursos eu tenho para a entrega desse sistema de segurança? Eu terei, por exemplo, desenvolvedores e servidores. Eu preciso hospedar essa minha solução em algum sistema de cloud para poder estar atendendo, fazendo essa entrega da minha proposta de valor para o meu segmento de mercado. E qual parcerias-chave eu tenho para esse produto? Um exemplo de parceria são as empresas de cloud. Nós podemos ter apesar de a gente ter um contrato com essas empresas e nós temos que efetuar uma assinatura, elas também são empresas-chave para o desenvolvimento do nosso produto. Empresas de recrutamento. Se eu preciso de desenvolvedores, nós podemos ter uma empresa de recrutamento como chave para tratar essa parte dos recursos humanos, para fazer toda a parte de recrutamento e seleção. E uma outra parceria-chave que nós podemos ter é a própria comunidade. Eu posso ter uma versão do software totalmente gratuita, onde essa versão, a própria comunidade ajuda no seu desenvolvimento. Então, eles também entrariam como parceiros chaves nesse modelo de negócio que a gente trouxe aqui, uma proposta inicial ali. Estrutura de custos. Então, a minha estrutura de custos, aqui eu relacionei 2 itens, recursos humanos e infraestrutura. Eu posso ter listado os demais itens ali. Por exemplo, se eu tenho um escritório contábil, uma assessoria jurídica, tudo isso compõe a minha estrutura de custos. É tudo que eu tenho que ter um desembolso para a execução desse projeto. Seja o aluguel de uma sala, seja a compra de equipamentos, seja a locação de serviços, todos esses custos eles têm que estar mapeados dentro da minha estrutura de custos. Então este é o exemplo que eu quis apresentar aqui para vocês, só para a gente ter essa primeira introdução, essa primeira visão de como nós podemos trabalhar com o software livre, ele sendo um modelo de negócio. Esse modelo de negócio, ele pode ser, nós podemos criar diferentes formatos, nós podemos, por exemplo, montar um modelo de negócio onde eu tenho o software 100% gratuito, tanto para empresas, para usuários gerais. Eu posso criar um modelo onde eu tenho mais segmentos de mercado, com diferentes fontes de receita. Então, a ideia do Business Model Canvas é a gente trazer a nossa ideia para o papel de uma maneira estruturada, com as principais atividades chaves de um negócio, de uma empresa, para que a gente possa avaliar se ele é um modelo viável ou não viável, do ponto de vista teórico, né? No primeiro momento nós estamos fazendo a teoria, validando. No desenvolvimento do Canvas, eu posso chegar à conclusão que eu não terei licença gratuita e eu não vou atender usuários em geral. É um exemplo. Eu posso também ter o outro formato, onde eu transformo meu sistema 100% gratuito e eu vou ter uma fonte de receita trabalhando com doações, por exemplo. Então o Canvas é uma ferramenta, como eu disse, para a gente brincar, para a gente ir testando formas de como o meu negócio pode estar melhor estruturado. Então a gente pode trocar um recurso-chave, trazer novos canais e com isso a gente vai organizando a ideia para o amadurecimento desse negócio. Bom, uma vez estabelecido o meu modelo de negócio, qual a próxima etapa? Aí a gente entra no aspecto do MVP, né? Que é um modelo mínimo do nosso produto para a gente poder trazer ele para o mercado. Em uma próxima talk nós podemos estar conversando sobre isso, mas a próxima etapa, depois de você desenhar o seu modelo de negócio, é você desenvolver o produto numa versão mínima e ir para o mercado,
para realmente testar se a sua hipótese de modelo de negócio ela realmente possui uma aderência no mercado. Então, quanto mais rápido nós testarmos, a gente consegue ver se toda aquela ideia, aquela organização e estrutura que aplicamos ao Canvas, ela na prática, ela realmente se torna eficiente e eficaz. Do contrário, conforme nós vamos testando nosso produto no mercado, nós podemos ir readequando o nosso modelo de negócio. Ele não é algo fixo. A ideia do Canvas é justamente dar essa flexibilidade. A qualquer momento que a gente está testando o produto no mercado, voltar no planejamento e readequar, seja um canal, seja um segmento de mercado, ou trazer novas propostas de valor. Bom, como referência, quem tiver interesse em buscar mais informações, uma fonte muito boa é o Sebrae e outra a AB Startups, a Associação Brasileira de Startups. A gente consegue ter conteúdos muito ricos ali dentro desses dois portais que podem nos dar aí uma sustentação teórica aí de conhecimento para ampliarmos essa visão sobre o Canvas. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.